Nesta 12ª temporada, a gente não poderia deixar de agradecer os nossos parceiros, a Evento Turismo, La Mirmir Colchões e doutora Daniela Colibri. Estúdio Agro, consultoria para empresas e produtores rurais. E nós vamos dar início agora a um episódio. E o motivo da gente ter escolhido esse tema, porque a gente sabe que é um tema que tem muito a ver com... É uma inquietude para muitas pessoas que estejam passando por isso, né? Sim. Transição de carreira. Eu já passei um pouco por isso. Não que no meu caso foi uma transição, mas eu acho que foi. Eu acho que o meu caso também foi uma transição. E eu atendo pessoas com esse desafio, porque em algum momento a gente se sente perdido. Então, a gente resolveu, ao convidar a Léo, nós resolvemos trazer esse tema porque é algo que está acontecendo com ela recentemente ou está passando pelo processo ainda, né, Léo? Sim, estou em processo. Porque a transição de carreira, ela não acontece assim, opa, hoje eu sou outra pessoa, vou trabalhar com outro negócio e, de repente, você dorme uma profissão e acorda outra. E que tudo já deu certo. Não dá certo não. Tem muitos desafios aí, muito planejamento necessário para que dê certo, né? Quando eu te conheci, eu lembro que a gente estava no começo... você estava no comecinho já desse processo, né? Já estava pensando, já estava querendo. E era uma inquietude, né? Era uma inquietude. Não só em definir exatamente o que a gente quer, mas saber administrar o seu dia, os seus horários, enfim, todas as angústias. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. E a gente espera que, através da experiência dela, a gente possa ajudar muita gente aqui, né? Então, conta um pouquinho a sua história. Então, no Paraná, fiz minha graduação. E eu acho que um fato muito interessante que envolve hoje, olha, tudo tá ligado, né? Quando a gente escolhe uma profissão, a gente escolhe muito jovem. Eu acho uma atrocidade, de repente, um adolescente escolher o que ele vai ser para a vida toda, sem experimentar. E isso aconteceu comigo. Eu lembro que eu estava num ônibus pensando o que eu ia fazer da minha vida, o que eu ia querer ser. Eu fiz 2 testes antes da faculdade. Então, eu fiz patologia clínica e fiz também no Cefet edificações. Diferente, né? Nossa. Pois é. Acabei indo para a área da saúde, uma área de ciência e biologia que acho que fazia parte daquele meu momento de vida. A minha história pessoal, minha família é de produtores rurais. Então, todos os avós, tios, a família inteira trabalhava na roça. E, na minha época, trabalhar na roça não tinha glamour nenhum. Hoje tem, né? Hoje tem muito dinheiro, tem muitas necessidades, muitas coisas diferentes. Então, naquela época, não. Naquela época, as famílias se organizavam para que os filhos fossem fazer uma faculdade e ter uma profissão. Lá em casa, eu sou a primeira da família que tem uma graduação, que pôde fazer. Então, meu pai lutou muito, trabalhou muito para que eu pudesse, meu pai e minha mãe, que eu pudesse estudar. E assim ocorreu. Eu escolhi uma profissão, mas como que se escolhe uma profissão há tantos anos atrás? Hoje tem-se assistência, faz um teste vocacional, uma coisa assim, e você consegue descobrir o que tem o seu jeito, a sua cara, o que você vai ser feliz, o que você deseja para a sua vida. Enfim, estava no ônibus, indo para Curitiba, indo para a escola, e os meus amigos, que eu vou prestar vestibular, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo. Assim, gente, eu tenho que escolher alguma coisa, né? Ok. Vou fazer farmácia. Nossa, não. Atrás de balcão não dá. Vou fazer medicina. Meu Deus, eu vou ter que estudar todas aquelas medicações. E se der alguma coisa errada, né? Bobeira. Porque hoje eu acho que eu seria uma ótima psiquiatra. Tá em tempo ainda. Fisioterapia estava começando, eram os primeiros cursos. Engenharia não era minha cara. Vou fazer enfermagem. Ok, fui fazer a minha inscrição para enfermagem na Federal e na PUC do Paraná, que eu amo, maravilhosa. Muita história boa lá. E pro onde meu... eu me formei agora, ó. É, muito bom.
E aí eu me surpreendi no dia que eu fui fazer minha inscrição. A pessoa, não lembro quem, falou assim: qual que é a sua primeira opção? Enfermagem. Qual que é a sua segunda? Tem que escolher uma segunda opção? Ai, não sei. Edificações. Arquitetura. Eu também! Arquitetura. Eu também. Diz o meu arquiteto favorito que eu seria uma ótima arquiteta. Né, querido? Ok, agora a terceira opção. O quê? Terceira opção? Ai, meu Deus, o que eu vou escolher? Deixa eu ver o que eu gostaria, o que tem a ver comigo. Coloca aí, agronomia. Então, eu escolhi 3 profissões totalmente diferentes. Enfermagem, arquitetura e agronomia. Claro que depois de muita terapia, depois de muito autoconhecimento, eu fui entender por que a enfermagem veio para minha vida. Mas essa inquietude, assim, acho que eu não estou no lugar certo. Eu estou aqui, mas eu não sou. Isso sempre existiu. E a minha história com a terra, com a planta, com o trigo, com a identificação das sementes, sempre foi muito forte. Eu sempre vivi isso. Meu pai atua até hoje, minha mãe, minhas irmãs, meu marido também. E eu sempre estive próximo na colheitadeira, trabalhando, plantando, ajudando. Teve um período que meu marido esteve com... teve um período que eu não estive com ele, né? Porque ele tinha outras parcerias, então eu não estive. E de um tempo para cá, então do ano passado para cá, eu tive a oportunidade de voltar para as minhas origens, para a minha origem rural, agrícola, do verde. E junto com o meu marido, o Arthur, a gente está plantando juntos. Então, nós já fizemos algumas safras, já trabalhamos. E eu vim para que ele pudesse ir para a operação. Então, hoje, no nosso negócio, eu estou na parte administrativa e financeira. Então, a gestão nós fazemos juntos. Uma parte fica comigo. A atuação ele faz durante a semana. Final de semana, a gente está lá, medindo a plantinha, vendo como que foi a aplicação, verificando quais os produtos. Então, esse mundo agro. O agro é tech, o agro é pop. O agro é o máximo. Muito bom. E aí, nessa história toda, eu senti a necessidade de ter um apoio de gestão. Por quê? Hoje se sabe que o agricultor, o profissional da terra, da pecuária, ele precisa de um apoio, porque ele sabe muito bem fazer da porteira para dentro e da porteira para fora. Qual é o apoio que ele tem? Qual que são os instrumentos administrativos? Qual que é a gestão que ele vai adotar? E qual a estratégia que ele precisa adotar? Então, associado a isso, eu tive contato com a Estúdio Agro, que é uma empresa do sul do país, que trabalha já há 26 anos com assessoria ao produtor rural e empresas do agronegócio. Qual que é a ideia de tudo isso? A legislação muda muito, muitas coisas diferentes, a forma de fazer contabilidade da empresa, do agro é diferente. Então, ter uma assessoria que está lá o tempo todo te dando estratégias e caminhos é uma coisa bastante interessante, né? Então, é uma empresa que se propõe assim, o que você tem de dor, dificuldade? Eu estou aqui, eu procuro personalizado para você. Eu te atendo da forma que você precisa para que você esteja lá na frente. Então, você não está sozinho. E foi muito interessante isso, porque eu tive alguns contatos aqui em Araxá e as pessoas falam, a maioria dos profissionais, eles sabem fazer o básico. Então, você ter alguém que tem uma visão além daquilo que todo mundo já sabe fazer, te torna mais capacitado, uma pessoa mais à frente. Essa empresa nos ajudou, foi muito legal, temos alguns serviços com ela, e ela é uma franquia. Então, eu falei, Arthur, tá aí.
a chance de ter o meu negócio. Porque eu sou uma pessoa que gosta de ter desafios, de me sentir produtiva. Eu gosto de estar com ele, a gente é um ótimo parceiro. Mas sabe aquela coisinha assim, ai, é seu, você que fez, você que conquistou, né? Então eu precisava disso para o meu bem-estar, para o meu ego, para minha concretização de vida. As pessoas falam assim, você não precisa trabalhar. Não é que a gente não precisa trabalhar, não é só o dinheiro que importa na vida. A gente precisa de dinheiro, a gente precisa de realização, a gente precisa estar no meio. E tá agora representando essa empresa, tá me trazendo tanto prazer e tanta positividade, porque eu falo com as pessoas, eu transito, eu viajo, eu pego carro, vou para fora. Então, eu tô descobrindo um mundo tão diferente para mim. Isso tá me trazendo muita satisfação. Os desafios têm? Muito, demais. Né? Tem que fazer conta, tem dias que você não tá bem, que você não dorme, tá preocupado. Você precisa fazer, porque diferente de uma CLT, de um concurso público, você tem que ir atrás da sua realização. E eu abri mão, então me afastei. Eu fazia parte da gestão da Secretaria de Saúde, então eu pedi uma licença para me dedicar ao serviço, para me dedicar à atividade com o meu marido. Juntei essa proposta de consultoria especializada e tô aí, abri mão de um serviço público para trabalhar 3 vezes mais. Mas o quanto eu consigo realizar em um dia? O quanto eu consigo fazer diferença na vida de uma pessoa, na vida, sei lá, de um grupo todo. Então eu tô Ô, Léo, bastante isso tudo satisfeita. em menos de um ano, né? Menos de um ano. Menos de um ano. Menos de um ano. E hoje eu já tenho clientes que indicam, eu já recebo indicações. Eu preciso ter uma página no Instagram, eu preciso que as pessoas me conheçam. Porque, como eu falei, eu sou uma pessoa reservada, né? Por algum motivo, eu tive um pouco afastada. Mas quem é a Leonice? É filha de quem? Tá com quem? Quem que é o marido? Aonde que trabalha? E essa empresa me deu tanta segurança, nós experimentamos, que eu consigo falar assim, olha, eu consigo te indicar esse serviço. Ele vai fazer diferença, porque fez para mim, né? Meu marido fala, Arthur fala uma coisa que é muito legal. As pessoas nos conhecem. E isso tem um peso, né? Tem uma credibilidade absurda. Sim. Credibilidade. O avô dele também fala isso. Então, as pessoas te conhecem, sabem quem vocês são, quem você é. E você precisa tomar cuidado com isso. Porque tudo isso que você construiu, você não pode perder. Né? Que é o vínculo, que é o contato, que é a credibilidade. Então, eu tomo muito cuidado. A gente tem que sustentar isso, né, Léo? Sim, sim. Nós temos muitas pessoas atrás de nós para que a gente possa fazer qualquer coisa errada. Então, Eu acho que isso é um ponto importante aqui num processo de transição também. Ó. Quando você decide passar por um processo de transição de carreira, é você olhar para a sua história e tudo que você construiu até então, com aquela profissão X, e se agarrar nessa credibilidade, nessa segurança para falar, tá bom, eu tô mudando de profissão, mas a pessoa é a mesma, né? A experiência, A bagagem que a gente o profissionalismo, entendeu? Tudo isso conta para levar e traz segurança. Porque não tem... Eu lembro quando eu passei um pouquinho pelo processo, né, de sair como diretora de vendas de uma marca e hoje ter a reprogramação mental, a insegurança do quanto o próximo negócio vai ser próspero na sua vida é um ponto de interrogação. sim. Você não sabe o quanto aquilo que você está depositando agora realmente vai ser próspero e que você vai lá na frente olhar e falar, cara, eu fiz uma ótima escolha nas alturas do campeonato. Porque, gente, a gente está mais velha. Quando você pensa num processo de transição de carreira com uns 40 anos, 50 anos... bate aquela coisa, não, mas agora eu tô começando uma outra fase da minha vida nessas alturas, né? A gente vem de uma criação que um dia era pra gente começar com
uma profissão e seguir nela pro resto da vida. Sim, Né? De Essa foi a preferência na nossa mesma criação. empresa, né? De preferência no mesmo lugar, na mesma empresa. Aí no meio do mais do meio do caminho você troca. E não. E aí eu acho que a maturidade conta, né? Isso. Você só tá É. arriscando um novo negócio. Mas eu ia te você é mesmo. eu ia perguntar isso pra Cléo, sobre a idade, né? Se teve um peso, assim, de dúvida. E se na sua carreira anterior de enfermagem, o que te incomodava? Salário, ambiente, não sei, o que você pode trazer pra gente nessas questões? Em relação à profissão, acredito que não é o que ela me trazia. Era uma situação interna, era um desejo interno, porque salário, profissão, o que você vai fazer, geralmente incomoda a maioria das pessoas. Não era isso que me incomodava. Era a inquietude e necessidade de mudança. Um propósito. Entendi. Um propósito. Vivenciar algo novo, coisa nova. E, claro, a idade conta. Eu pensei assim, nossa, depois dos 40, fazer uma nova faculdade, mexer com outra coisa. E eu sou uma referência em saúde mental em Araxá. Eu Sim. tive uma vivência muito legal, eu sou especialista pela USP e mestre em promoção de saúde. Então, eu fui ao mestrado. Chegou um dia que eu falei assim, ok, eu faço o doutorado ou eu mudo de vida? Aí eu, nossa senhora, é agora. É agora, tem que ser agora. E eu lembro que eu chamei uma amiga para o café e falei assim, amiga, eu tô com isso e com isso. E aí? Ela virou assim, Léo, a gente tá numa idade, que nós precisamos pensar no que é bom para nós. Que te deixa feliz, né? Isso, nós temos filhos, agora são por eles. Eles precisam de nosso apoio e você precisa pensar em alguma coisa que vá te fazer feliz. Você acha que o doutorado vai te fazer feliz? Daí eu falei, ai, pronto. Meu mundo caiu. E a minha saúde mental, né? Há quantos Sim, anos? e mexe muito, porque, pensa É. bem, mexe com o seu íntimo, com desejos, com várias coisas, né? É, E o agora- medo, né? Medo, Os exatamente. medos. E aí eu falei assim, tá ok, então isso não é uma opção, vamos para a próxima opção. E eu sempre queria estar dentro do agro, voltar, fazer, porque lá me acalma, me traz tranquilidade. Tá ligado a mim. É Tá porque tá na ligado sua a mim. essência, né, Léo? Tá na Exatamente. sua essência. E aí, o que eu faço? E foi muito tempo de terapia, foi procurar ajuda, foi entender tudo aquilo que poderia ser um risco nessa mudança, foi fazer um planejamento de vida, foi conversar com as pessoas. Então, eu recebi muito apoio da minha mãe, do meu marido, eles foram primordiais. De uma outra grande amiga que é minha colega de trabalho hoje, minha chefe, né? Mas eu acho que tudo que vem com muita verdade, com muito apoio, isso faz sentido na vida. Então, as pessoas precisam se apoiar naqueles que podem te dar um feedback positivo, que te faça refletir, que te faça realmente fazer sentido. Provoque a gente. Provoque, né? Pra falar. Exatamente. Pessoa que te conheça, né? Então, você se preparou, fez um planejamento para essa transição? Primeiro eu decidi, fui procurar ajuda nesse sentido, estudei, encontrei essa empresa. Nesse processo de estar na empresa com meu marido, as coisas aconteceram e é assim, trocar de roupa com o ônibus andando, entendeu? Vamos lá, é isso que tem para hoje, quem pode me ajudar? Meu parceiro, eu preciso da sua ajuda, eu nunca fiz isso, me fala se tá certo ou tá errado. Aí eu fui fazer um curso. Aí eu fui lembro fazer... que vocês foram na feira de franquias. Isso. Né? Que é legal. Fui fazer uma mentoria. Eu fui na feira de franquias procurando algo novo, procurando alguma coisa que pudesse me satisfazer. Eu ia abrir um café, gente.
Também sou boa cozinheira. Mas ainda não estaria, acho que, no lugar que eu estou hoje com tudo aquilo que está acontecendo na minha vida, né? Então, eu tive que me preparar, sim. Me preparar financeiramente também. Sim. Por quê? Nesse período, você abre mão de uma coisa que é fixa, Uhum. de um rendimento fixo, que você pode contar todo mês, e você vai ter um rendimento variável, É. até que as coisas possam se consolidar. Então, eu tive que fazer essa reserva para que eu pudesse manter tudo aquilo que eu gosto, né? Tudo aquilo que eu já faço. E isso é interessante, né? Porque a gente já teve um episódio aqui, só fazer um parênteses, onde a gente falou sobre ter um negócio próprio, onde ter uma franquia, a gente vai com a cara e com a coragem e tem que lembrar que a gente tem que ter as reservas, né? Sim. Porque, como você bem disse, a gente sai de um salário de algo que você tem certeza que aí no início do mês você vai ter ali, e quando você passa a ter uma franquia, ser um profissional liberal, Sim. podemos dizer assim, a gente nunca sabe o que vai render naquele mês, né? Então, é muito importante, eu acho bem importante você falar isso, como que a gente tem que se organizar e se precaver financeiramente também, né, Léo? Para não ter surpresas. E ainda assim, né, Renata? Tem Ainda surpresa. assim tem. Tem Temos surpresa. surpresas. Você sabe que um outro ponto que eu estava pensando aqui? É muito importante nesse processo. Quando a gente define para onde vai, ela falou assim, primeiro eu decidi, né? Uhum. Primeiro eu decidi. Primeiro, decide o que vai mudar. Depois, decide o que vai fazer. E quando você decide, está tudo isso pronto, também É o não como, significa que tudo está funcionando, porque quando chega na segunda-feira, muitas vezes você fica perdido com o novo, né? E aí entra na tal da procrastinação, né? Você não sabe se você resolve o que você ainda tem independência, porque você ainda trabalha na área de Sim, saúde, sim. né? Então, tem os seus dias da semana que você dedica a isso. E aí, na hora que você está ali pronta para começar seu negócio novo, você não sabe por onde começa, né? Que aí entra Até também criar essa questão rotina, né? da gestão, É. de apoio de outras pessoas. Mas também a questão pessoal sua, de a procrastinação, entendeu? Olha, então eu vou começar meu outro negócio, mas ele vai começar na segunda, porque quem é mãe, quem é dona de casa, tem sempre os desafios, né? Então eu estou para começar meu outro negócio agora na segunda, mas na segunda o filho adoece, não é? Tudo isso está envolvido. Uma mudança de carreira. E é muito não é só a parte técnica, né, do negócio. Sim, é muito Tem os engraçado bastidores isso. da mudança. Com certeza. Então, olha só que interessante. Tem que mudar toda uma concepção inteira. Uhum. Porque parte do meu trabalho é com meu marido. E eu deito ao lado dele toda noite. Então, vem a sua cabeça de madrugada, à noite. Eu preciso resolver isso. Mas não é naquele momento. Então, você tem que ter organização. Você tem que ter um planner semanal. Eu trabalho com planner semanal e mensal. Né? Quem você vai ligar, a assistência que você dá, o que você tem que programar e tudo. E fora isso, são as coisas do dia a dia. É lição de casa. Fazer compras. Organizar a semana, o final de semana e tudo. E eu achei engraçado que o Vicente, ele virou para mim assim... Ô mãe, deixa eu te falar uma coisa. Depois que você virou do agro, você não tem mais tempo para mim, mãe. Você não me abraça mais. Ô, dó. Tá vendo? Sim, e é um peso, né? Porque, pensa bem, você precisa dividir, equilibrar todas as suas funções. Você quer ser uma mulher de negócios, mas você não pode deixar nada pendente. Não pode deixar a sua geladeira sem comida, você não pode deixar seu filho sem abraço. Então, são várias coisas. Eu precisei me policiar, a pessoa precisa também fazer essa organização e dá certo. Alguma coisa, assim, acaba passando. ajustes, Sempre né? tem, né? É uma balança, né? É uma balança. A gente fala nisso, né, Mas... do equilíbrio. Mas o desejo, quando você tem um propósito, você tem que ir lá experimentar. Sim. Você não pode dizer que não vai dar certo, você tem que ir lá. Eu ia falar isso aqui. Às vezes, a pessoa sente no coração dela que está na hora de fazer um processo de transição, mas ela não toma a decisão a ponto de ir, né? E aí passa uma vida assim.
Uhum. Passou 5 anos, 10 anos, nossa, eu sinto que, né, que eu poderia ter experimentado uma outra coisa. Então, falta coragem, às vezes, atitude de ir experimentar. Você só vai saber se você foi. Uhum. E a transição, ela não é como eu estou fazendo de uma profissão para outra, de uma atividade para outra. Você pode fazer uma transição dentro da empresa. Então, você está num cargo e você almeja outro Outro. cargo. O que você vai fazer para chegar lá? O Então, como, né? Como? Isso é uma transição É, também, é. de comercial para gerente. Como que eu vou ter que me preparar? Porque as pessoas me veem como comercial ou me veem como operacional, mas eu quero chegar lá. Uhum. Então, de que forma que eu vou chegar? Estudar, buscar sempre o melhor também, entendeu? Buscar o melhor curso, quem faz o melhor curso, o melhor conteúdo, Uhum. se organizar para isso, se mostrar disponível. Então, estou disponível, estou aqui. A minha área hoje é uma área muito comercial. Eu sempre tive preguiça de vendedor, sabe, gente? Não sei se todo mundo, mas sempre tive. E hoje eu tenho que estar disponível sem ser aquela pessoa chata, aquela pessoa assim que precisa cansar a pessoa para poder fazer uma oferta. Eu acho que não é assim, tem que ser suave para todo mundo. E é isso. A transição, ela pode acontecer independente do local onde você está. Você almeja um melhor espaço, você almeja outra profissão, você quer se aposentar. Isso é uma transição também. Uhum. E precisa se certeza. organizar, né? É. Senão você adoece. Uhum. E o adoecimento te paralisa. Outra coisa É. que eu percebo, ó, tá vendo os sites assim da minha época de transição. Se você trabalha muito tempo numa área, você é conhecida como tal, né? A Renata da Hering, né? É. A Glass da clínica, né? Então, assim, a Léo da... Do Inharaxá. Da Uniraxá, né? E aí, quando você troca, você leva um tempo também para a sociedade te entender que você está naquele outro processo. Mudar o referencial, né? E se você não se posiciona como tal, você também não é vista. Sim. Né? Então, por exemplo, um dos motivos de eu não ter hoje os carros cor-de-rosa é porque eu não quero ser vista como uma Mary Kay, eu quero ser vista como reprogramadora mental, né? Então, você fica uma vida inteira, porque o seu nome, o seu negócio vira né? seu sobrenome. Vincula. Né? Você lembra uma vez quando eu cheguei aqui, que eu fui lá falar do Terra para vocês, eu falei, o seu sobrenome vira aquele outro negócio. É. Então, se é esse o outro negócio que você quer, se você quer ser reconhecida como uma empresa que dá uma consultoria nessa área, então você vai passar por esse processo também, das pessoas te conhecerem como a Léo, que é a professora ali na Uniraxá, e agora é a Léo do agro. E não é só mais o Arthur, que está no agro, né? Ela também está. E se isso não sai de você, o mercado não vai te colocar nesse lugar. É você quem tem que se colocar em primeiro lugar e se posicionar. Eu tenho uma posição servidora. Eu gosto de servir as pessoas, né? Servir em vários itens. E quando você fala assim, como que você quer ser lembrada? Eu quero ser lembrada por aquela pessoa que pode te dar uma solução, que pode te resolver um problema. Você, opa, tem um problema, Leonice? Você tem aí alguém, você conhece alguém que consegue resolver esse problema para mim? Dá uma solução. Ó, eu tô com um problema aqui. Você conhece alguém? Você conhece, a sua empresa faz? Você conhece alguém aqui em Araxá, na região, Uberlândia, Minas Gerais, que resolve isso para mim? Se não, eu conheço, calma aí que eu vou te passar, ou calma aí que eu vou conectar vocês, ou calma aí que eu vou pedir. Então, esse é o meu propósito. Eu quero isso, né? Quero ser lembrada assim. E eu tô trabalhando para isso, né? Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. É, isso aí. Léo, você Arrasou. falou que pessoas que te deram apoio. O Arthur, marido, sua mãe. Minha mãe foi excepcional nesse processo todo. Eu fiquei fora, né, uma semana inteira. E ela ficou com os meninos, ela cuidou de tudo para mim. E eu desliguei. Então, eu fiz um treinamento excepcional. Foi o início de tudo. Ela cuidou de tudo para mim.
ela me apoia sempre, ela manda mensagens de incentivo, mensagens profissionais, de posicionamento. Ela é incrível, assim, né? E me mostrou demais o quanto ela foi importante. O Arthur também foi decisivo, porque eu não queria ir sozinha. Eu acho que eu ainda precisava de alguém que falasse, vai lá, vai, você dá conta. Então, ele fez esse papel, me acompanhou, me ajudou muito. Ele lembra também, assim, acho que fulano de tal tá precisando de um serviço desses que você presta. Vou passar o seu contato, vou fazer a conexão entre vocês. Então, tem sido muito interessante. E foi uma semana muito legal, porque ele nunca conseguiu ficar fora uma semana inteira. E tudo conspirou para que pudesse acontecer. E eu achei interessante esses dias, né? Que eu estava muito empolgada, muito feliz, que as coisas estavam dando certo, que estava tudo fluindo bem. Ele parou, olhou para mim. Eu falei, o que foi? Assim, tô gostando muito de te ver nessa nova fase. Que legal. Então, que é uma pessoa que torce por mim, sabe? Que tá comigo mesmo E apoia. não tem aquela mesmo. competição. Sim. A gente tá junto e ele tá gostando dessa minha nova fase, nova mulher. Coisa boa. Que delícia, que delícia. Acabou de responder minha pergunta. Como você se sente? Ô, Léo, e que conselho que você daria para alguém que está nessa situação aí de mudança de... querendo mudar de carreira? Mude. Mas que tem medo. Vá com medo, E de repente né? não tem tantas pessoas apoiando, ou tem uma pessoa que fala, vem cá, deixa eu te falar, vai, qualquer coisa eu tô aqui com você, só vai. Olha, tem várias coisas... A pergunta coisas... foi para ela, né? A pergunta foi para ela, né? Pode responder. Você quer responder antes ou depois, Flor? Não, é porque eu já respondi. Mude. Léo, pode responder. Tem muitas atitudes assim, empíricas, né? Você pode procurar uma amiga e conversar com ela. Mas eu acredito que hoje nós temos muitas opções profissionais para isso. Então, tem pessoas, psicólogas também, né? Ou outras formações, não necessariamente, mas que trabalham com a identificação, né? Quer trocar de carreira, vai procurar alguém. Tem instituições, Sebrae, outras instituições que são públicas, que também podem ajudar nessa mudança. Buscar conhecimento, muito. Isso é importantíssimo, estudar. né, E não focar numa coisa só. Sabe? Porque senão a gente vai assim, a minha intuição tá me mandando ir por aqui, eu quero isso. Não. Procure os prós e contras. Tenta olhar para outras vertentes, outras dimensões. Então, saúde, engenharia, serviço, o quê? Né? Que tipo? E sempre olhar prós e contras. Por que eu deveria fazer isso? E por que não fazer isso? Verdade. Né? Buscar sempre uma pessoa que já está no ramo que você quer. A gente acha que não, mas as mulheres são muito organizadas. Então, eu faço parte de vários grupos de mulheres do agro e elas se apoiam demais. Isso é lindo de ouvir. Troca demais. Né? Então, a Forbes Mulher tem a Agro Mulher, tem várias instituições que você pode ir buscar, tem capacitações gratuitas, outras que você pode pagar por um conteúdo mais elaborado. Agora, eu quero ser advogada. Vem cá, minha amiga advogada, me conta como que é a sua vida. Eu quero direito. Eu quero odontologia. Vem cá, o que você faz no seu dia a dia? Deixa eu passar um dia com você. Como que é? Hoje nós temos que ter cara de ir lá e pedir, olha, eu não quero ser sua concorrente, mas eu quero sua ajuda. Então, eu tive muitas experiências de pessoas que poderiam ser minhas concorrentes, mas que abriram isso para mim. Então, toda vez que alguém me pergunta como que foi, como é que é, o que tem, eu dou todas as dicas. Porque eu recebi muito apoio. Então, eu só tenho que retribuir isso.
Então, é buscar informação, buscar estudar, buscar planilhas, buscar instrumentos que possam ser diferentes no seu dia a dia, possam fazer diferença. Em gestão, existe um mundo todo complexo hoje. Então, é importante buscar essas ferramentas também para você fazer um trabalho melhor, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês, que enquanto a Léo estava falando, eu lembrei aqui. A minha sobrinha, filha do Alan, meu irmão, começou a trabalhar agora, essa semana, pela primeira vez. Ela está com, acho que 21 anos, não sei. E ela está fazendo o primeiro estágio dela, pago, remunerado, lá em Nova York, num banco. E aí foi o primeiro emprego da vida, né? Então, vocês imaginam como movimentou a família essa semana, o look dela, sabe? Tudo isso direitinho. E aí, eu escrevi para ela a seguinte coisa, que eu queria compartilhar com vocês. Porque a pergunta para você que a gente tinha separado. Você acha que mudar a carreira é um recomeço ou uma evolução? E aí, na hora que eu fui elaborar essa pergunta aqui para você, eu lembrei do que eu escrevi para ela e eu vou compartilhar com vocês. Ela chama Maia. Maia, que Deus abençoe a sua nova jornada de trabalho. Foco, atenção e, na dúvida, sempre pergunte. Se relacione com pessoas, se relacione com as pessoas em volta de você. Mas aproxime das que têm visão. Deixe portas abertas. Durma bem para estar sempre disposta e disponível. Durma bem para estar sempre disposta. Esteja disposta e disponível para as pequenas e grandes oportunidades que surgirem. E peça proteção a Deus sempre. Vocês não acham que eu arrasei? Arrasou. Não foi? Quero até copiar. Cola e copia aí pra mim. Nesses 51 anos, era tudo que eu tinha para escrever para ela. Eu vou printar e pôr pra gente lá no grupo. De muita sabedoria, Muito legal. Né? Muita sabedoria. Porque você fica pensando, depois desses anos todos, tanta coisa que a gente já passou na vida de trabalho, de incertezas profissionais, tudo isso. Você ainda tá com a pergunta aí para você responder? A resposta? E aí, eu fiquei pensando, o que eu ia falar para ela, né? Nesse tempo todo. E aí, saiu essa frase, depois eu fiquei orgulhosa de mim. Maia, que luxo ter uma tia assim, hein? Não é? Nossa Se nós Senhora. tivéssemos, hein? Ai, tia Flor. Exatamente. Amiga, seja Obrigada alguém na pelas vida, porque um palavras. dia você tem uma Tamo tia aqui, pra né? cuidar, hein? Estamos aqui, viu? As amigas da tia também. Então vamos lá. Recomeço ou evolução? Ou uma evolução. Olha, me apertou, hein? Eu Pergunta vou boa. optar pela evolução. Porque a gente não vejo recomeço, é uma continuidade. E a cada dia nós podemos melhorar, né? Podemos fazer diferente aquilo que um dia nós tentamos e evoluir naquilo. Pode ser uma evolução porque, como eu falei, eu tive que buscar ajuda, eu tive que mostrar minha fragilidade, eu tive que me refazer, me reorganizar, me reconhecer. E isso me traz muita alegria como pessoa. Então, eu acredito que seja uma evolução. E é claro, né? Mesmo as dificuldades, aquele não bem dado, mesmo aquelas situações que não dão certo do jeito que você gostaria, elas são para você aprender. Para você fazer diferente ou para você reconhecer que o caminho pode ser outro. Então, eu estudo todos os dias e para mim, então, é uma evolução. Ótimo. Eu concordo Foi muito bom. também. Também concordo. Eu concordo. Isso não tem... Até porque a gente não tem... eu acho que é isso. Você é uma continuidade. Não é um recomeço. É uma continuidade. Você pega toda a sua experiência do passado, une nisso aqui, fecha os olhos e vai. Porque você não larga, né? Você carrega a bagagem toda. E olha que interessante, a profissão, né? A enfermagem, ela tinha muitos componentes administrativos, de gestão. Porque nós precisamos aprender a fazer isso para colaborar com todas as instituições que passamos e tudo. E isso me deu o primeiro passo. Eu não comecei do zero, né? Eu já tinha aí um conteúdo numa outra área,
mas que eu poderia adaptar para aquilo que eu estava ali fazendo. Então, Deixa foi de muito ser uma legal. gestão, né? Sim, sim. Agora vamos para as perguntas surpresa. Ai, meu Deus! Léo, uma comida que você gosta. Comida? Uhum. Ai, meu Deus! Vocês têm que me preparar. Uai. Eu gosto de manteiga, gente. Manteiga? Pura? Não, Ah. não, pura Com não. Eu gosto de manteiga. pão. Então, imagine assim, um filé Alfredo. Filé ao molho Alfredo. Gosto muito. Pronto. Vai ter que fazer para nós, né? Ai, filé o meu ao é molho maravilhoso. Uma Vou bebida. fazer. Super bem. Uma bebida? Agora eu quero ver o que você vai responder. Quero ver também. Olha nos meus olhos. Ó, Por vou quê? ser Agora eu quero sincera. saber. É porque nós temos nossos vícios lá no Ah, escritório. entendi. Sim, sim. Vamos começar com os vícios leves. Eu aprendi a tomar Os café em ilícitos, Minas. ilícitos. Eu aprendi a tomar café em Minas Gerais. A minha família é Olha. do chá, né? Então, é. meus bisavós tinham plantação de chá mate, gente. A coisa mais linda da vida. Deve Então, eu ser. sempre tomei muito chá. E eu vim pra cá e o café tradicional não é lá muita coisa, né? Então, eu tive que moer meu café, fazer meu cafezinho. Então, eu aprendi a lidar e tomar café. Eu aprendi a tomar café, eu gosto de café, eu gosto de vinho. E eu me descobri no Aperol, no Campari. Campari. Mas lá no escritório é um viciozinho, nosso café, né? Nosso Ai, cafezinho, gente, mas café é é. tudo Com de bom. certeza. Ô, Léo, me conta um hobby. Um hobby? Só seu. Um hobby só meu? Ai, gente, que difícil. Olha, tem umas coisas que eu não abro mão. Eu gosto de ir para academia 3 vezes na semana. É uma rotina que eu me propus a fazer. E eu adoeço se eu não for. Não é em Você ama? virtude... Você gosta Não, de... não amo. Não? Eu faço reclamando. Ah. Ai, tá doendo, não sei o que. Mas eu me sinto bem, Uhum. entendeu? Então hoje, para vir para cá, para estar com uma energia boa, eu fui lá, pedalei para poder vir, então isso me faz bem. Um hobby. Eu gosto de ir para a fazenda, mexer com a terra. Esse é um hobby. E uma coisa que me salvou na pandemia. Então, eu não podia ir para lugar nenhum. Eu fiz o jardim com a enxada, com luva e tudo. Então, eu mexi com a terra. Isso para mim, É terapêutico. terapêutico. Né? Então, esse é o meu Delícia. hobby, mexer com a terra. Ótimo. Ô, Léo, e não sei se ainda está acontecendo, mas qual foi ou qual está sendo o maior desafio nessa transição, nesse momento seu? Mas eu queria saber, assim, você com a Leonice, a hora que você olha no espelho, você fala assim, meu Deus. Ó, um desafio é a questão de tempo. Meu dia tinha que ter 30 horas. E o outro desafio, acho que eu comigo mesma, eu não posso me deixar abater. As pessoas geralmente têm aqueles gatilhos negativos, que isso não vai dar certo, que isso é demais para você, algumas coisas nesse sentido. Então, todo dia eu me policio, eu não vou deixar me abater. Coragem, vamos em frente. E desde que essa mudança aconteceu, os pensamentos sempre foram positivos, de evolução e de prosperidade. É. Então, eu tô achando isso incrível. E eu acho que isso que me dá força todo dia. E eu tive um dia difícil uma vez, que eu falei assim, o quê? Não vou deixar acontecer. Eu vou fazer uma oração, parei, eu e eu mesma. Meu Deus, se esse for o caminho, então vamos nele e me dá forças, me mostra. A gente não tem que pedir prova a Deus, né? Mas assim, se esse for, me coloca as pessoas certas, aquelas que eu vou fazer o bem e que vão me fazer bem. E é incrível, né? Quando a gente pede com amor, com força, não levou 2 horas para as coisas acontecerem, as ligações que eu estava esperando aconteceram, a liberação que eu estava esperando aconteceu. Foi uma coisa tão mágica. Então, eu não me permito
ficar triste com tudo isso. Claro que um dia, sim, dias difíceis, mas deixar abater, não. Arrasou. Aí a gente se une lá no escritório, aí quando a gente vê que as coisas estão meio assim, a gente faz uma oração, a gente bate a cabeça, né, Léo? Nós fomos fazer uma oração outro dia, na hora que nós fomos agachar, uma bateu a cabeça na outra. Acorda! Nós trombamos. A gente acende um incenso, né? E bora pra lá. Eu sou muito sensitiva no sentido, crente, tenho muita fé. Então é isso. Não vai fazer Acredita mal, e não. vai. Ó, você vai olhar para aquela Foi câmerazinha pra gente fechar o nosso episódio e vai deixar um recado pro Vicente e pra Helena. Eu amo vocês, meus amigos. Vocês são muito importantes para mim e vocês também estão me dando um apoio demais. Mamãe tá feliz e que bom que vocês estão comigo. Que lindo, foi lindo o episódio. Vamos Obrigada. agradecer os nossos patrocinadores. Evento Turismo, Lamemir Colchões. Doutora Daniela Colibri e Estúdio Agro, consultoria para empresas e produtores rurais. E produtores. Arrasou, Léo. Arrasou. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Léo.